eu estou encantado com esse projeto. Isso aqui que vocês têm é ouro. É ouro, gente. Então nunca deixem de vir, nunca deixem de participar, porque o que vocês estão tendo aqui realmente é diferenciado. E antes da gente começar falando sobre o assunto, eu quero falar um pouquinho sobre qualidade de vida. Hoje se fala muito, né, qualidade de vida, mas o que de fato é ter qualidade de vida? Eu vou pedir uma ajuda para vocês. O que vocês acham? O que é qualidade de vida para vocês? É cuidar da saúde. Cuidar da saúde. Fazer exercício físico. Oi? Ser autônomo, desenvolver a sua vida. Ser autônomo e desenvolver a sua vida independente. O que mais? Saúde física e mental. Saúde física e mental. Verdade. Emocional. Emocional. A qualidade de vida, ela muito falada hoje em dia, ela vem muito com essa independência física e mental, né? Que isso, existe alguns pilares que a gente tem que seguir para a gente conseguir manter essa independência. Alguns pilares que são básicos, que vocês já escutaram, mas sempre vale a pena repetir por exemplo, beber água. Vocês estão bebendo água o suficiente? Por exemplo, dormir. Estão dormindo o suficiente? Atividade física, né? Todo mundo tem que fazer exercício. Agora a gente tem obrigação de fazer exercício. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Isso daqui é maravilhoso, mas é um perigo, porque a gente só fica sentado no sofá e aí não faz força mais para nada. Hoje em dia aperta botão em vez de rodar a manivela. Então a gente precisa ter músculo para ter independência. Outra coisa, a gente precisa se alimentar bem, né? Hoje em dia a alimentação é muito industrializada e vocês são da época que não era tanto assim. Então assim, vocês sabem comer bem, né? Então a gente tem que continuar nessa saga. E relacionamentos. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é nos relacionar. A gente gosta de relacionar, a gente gosta de conversar, a gente gosta de ter alguém ao nosso lado, né, para conviver no dia a dia. Isso para a nossa saúde mental é sensacional, é essencial para a gente conseguir ter uma vida saudável. Os estudos já mostraram, inclusive, que quando a gente tem pessoas com convivência, filhos e primos e marido quando tem a casa cheia, as pessoas tendem a viver mais, né? Então a saúde mental, ela importa muito. Então não é só mandar o WhatsApp, é ter o olhar, ter o tato, o contato, né? O relacionamento. E falar em relacionamento, namorar é bom demais, não? É ou não é? Namorar, eu gosto de namorar demais. Senão perde a pressão. Vamos lá, namorar é bom demais. Então a gente precisa entender que tem que namorar sim. Todo mundo tem que namorar. Então, namoro não tem idade, namoro não tem lugar, namoro, a hora que a gente quiser namorar, aqui a gente está namorando aqui, ó. E a gente tem que entender que vocês já tiveram filhos e vocês já ensinaram para os seus filhos, né? Vamos aplicar um pouquinho do que vocês ensinaram para os seus filhos na época? Vamos lá, pode passar para mim. Eu sou o Dr. Vinícius Lana, sou médico ginecologista, eu sou especialista em rejuvenescimento íntimo e estética genital, tá? E eu sou médico e diretor administrativo da Clínica Lana, ali na Oscar Vidal. Muitas pessoas, eu vou falar porque muitas pessoas conhecem, eu sou filho do Dr. Elídio Lana, né, que ainda é um médico atuante aqui na cidade, então eu estou seguindo essa linda profissão nossa.
Pode passar, por favor. Então a gente precisa falar sobre HPV e sobre DSTs e tal. Por quê? Porque, infelizmente, o número de divórcios está aumentando. Ou felizmente, não sei, depende da pessoa. Mas o importante é ser feliz. Mas o número de divórcios está aumentando, né? Então, por exemplo, 2023 teve 420 mil divórcios no Brasil, né? E isso representa um aumento desse índice com uma média de idade em torno de 44, 45 anos. Ou seja, metade de você antes, mas metade de você depois. E aí, 1/3 desses divórcios é depois dos 50 anos. Todo mundo aqui sabe que quando a gente divorcia de um relacionamento, a gente quer continuar vivendo, a gente quer buscar novos parceiros. Isso é natural, isso é normal. Mas, infelizmente, novos relacionamentos aumentam o risco de ST ou DST, né? Por quê? Porque você estava acostumada com uma pessoa durante muitos anos. E aí você trocou de parceiro, você não sabe a história sexual dessa pessoa. Essa pessoa pode ter alguma DST e você pode contrair. E, infelizmente, pessoal, a maioria das DSTs são assintomáticas, principalmente nos homens. Então, os homens têm, muitas das vezes, uma responsabilidade de ter uma relação segura, porque eles podem ter vírus, podem ter bactérias que não sabe, né? Que contraiu há vários anos atrás e não sabe. Então, o número de divórcios é uma coisa que a gente precisa levantar, né? Essa hipótese. E o que de fato é o HPV? Bom, HPV, o nome deles, o nome científico, é o papiloma vírus humano. É um vírus extremamente comum, tá, pessoal? A maioria absoluta das verrugas que a gente tem é por causa do HPV. O HPV tem em torno de 200 subtipos. Então tem HPV1, HPV2, HPV3, HPV até 200, né? E cada um deles tem características diferentes. Então, então quer dizer que se eu tiver uma verruga na mão, é HPV? É HPV. Mas não necessariamente é um HPV relacionado à relação sexual, né? Porque é a transmissão sexual e por contato também. E não necessariamente o HPV que você tem vai gerar problemas. Existe HPV que fica lá e não dá problema nenhum, mas tem HPV mais agressivo. E essa diferença é difícil a gente saber. Por isso que a gente tem que se proteger. Porque o HPV, a maioria das vezes, como eu disse, ele é sem sintomas, mas ele é associado a diversos tipos de câncer, né? Tanto no homem quanto na mulher, e infelizmente, na maioria das vezes, na mulher. Tá joia? Pode passar? Então, assim, quem tem HPV? Um estudo mostra que existe HPV em 54% das mulheres sexualmente ativas possuem HPV de alto risco. Eu vou te explicar o que é alto risco e o que é baixo risco. E em 41% dos homens tem HPV de alto risco. Acreditem ou não, em torno de 90% da população tem HPV. Nossa, é muito. Nossa senhora, a cada 10 pessoas tem HPV, sim. Vocês lembram que eu falei que tem mais de 200 tipos? Então, tem os tipos que não fazem nada, mas tem os tipos que fazem, né? E aí, existem dois picos significativos na vida da mulher, que é antes dos 25 e depois dos 45. Então, vocês ficam falando com as suas filhas, use camisinha. Mas lembrar que
após os 45 anos, tem a segunda onda de pico de HPV por causa de quê? Dos divórcios, né? Então, acaba que a gente precisa se cuidar de verdade. Tá? Pode passar? Então, o vírus do HPV, quando você pega essa infecção, você pode ter de três formas. Você pode ter a forma latente, a forma subclínica e a forma clínica, tá? Isso a gente está falando só de HPV, hein, pessoal? Existem outras DSTs, tá? Mas o HPV a gente está falando porque é muito prevalente. Então, a forma latente é a mais comum. A mais comum que é o quê? Não sei se eu tenho, se eu não tenho, como é que é, né? Então, a maioria das pessoas tem a forma latente, que é a forma adormecida. Essa forma pode passar? Pode, tá? Ou seja, o homem pode ter, não saber que tem e passar. Quanto tempo que dura um HPV? A gente não sabe. Tem casos que eles podem durar em torno de 20 anos. A pessoa pode ter um HPV há 20 anos e ele sumir. A maioria das vezes ele some. Mas existem condições que podem evoluir para lesão subclínica e lesão clínica. Qual que é a diferença de uma para outra? A lesão subclínica são lesões invisíveis, que a gente não vê no nosso olho nu. E a lesão clínica, as lesões visíveis. Me preocupa mais qual das duas? A subclínica. Por quê? Porque é que causa o câncer. A lesão visível, a forma clínica é o quê? Verruga. Homens e mulheres podem ter verrugas, né? E essas verrugas podem aparecer em qualquer lugar do corpo, como eu já disse. Mas as lesões genitais, as verrugas genitais, são relacionadas aos subtipos de HPV da região genital, né? Então, é muito comum o homem ter no pênis, ter no escroto, né? Ter dobras, e às vezes nem saber que tem, ou às vezes dá uma coçadinha ali, ela cai e volta de novo, né? É verdade. E aí, ele fala assim, eu sou limpinho. A gente não sabe o que é limpinho, o que não é limpinho, né? E isso não é ser limpo. Limpeza é passar sabonete, é lavar. Não tem nada a ver com verruga, né? Então, a verruga, qualquer pessoa pode vir a ter. Isso é preocupante? É lógico, né, gente? Verruga, ninguém quer ficar tendo verrugas, porque elas podem aparecer e está muito relacionado à imunidade. E, infelizmente, o idoso tende a ter uma imunidade um pouco mais baixa. Então, o idoso, ele tem mais chance de desenvolver as verrugas. Não sei se é chuva, mas... O idoso, ele tem mais chance de desenvolver essas verrugas. Mas essas verrugas, elas estão relacionadas ao baixo risco de câncer, né? Então, quem tem verruga tende a ter um HPV de baixo risco de câncer. Ele passa o HPV, mas não, ele tem menor risco de câncer. Não é que não vai ter, mas tem um menor risco, tá? Pode passar para a gente? E aí entra as lesões subclínicas. Esse é o problema. As lesões subclínicas, por quê? Porque é o HPV de alto risco oncogênico, o alto risco de desenvolver câncer, né? Principal lugar de câncer de HPV, no colo do útero da mulher, né? Então, o colo do útero, todo mundo faz preventivo aqui, para quê? Para causa disso aqui, ó. O preventivo serve para a gente buscar lesões causadas pelo vírus HPV, é isso. Então, todo ano você vai lá, seu ginecologista, no postinho, vamos fazer preventivo. Já fez preventivo esse ano?
E aí a gente sabe que é subclínico. A gente não sabe que tem, não dá verruga. Não dá verruga, mas dá câncer, né? E aí a gente tem que fazer a rotina todo ano bonitinha para isso. E aí a pessoa que pega um HPV, quanto tempo mais ou menos ela demora para desenvolver alguma lesão? Quer chutar? 2 anos? 2 anos? Mais. 5, Mais. 10. É em torno de 8 a 10 anos. Ou seja, se você pega um HPV com 50 anos, você pode ter com 60. Se você pega um HPV com 50 anos, você pode ter com 60 anos, você pode ter com 70. E aí entra também um problema, e para mim é um problema. O Ministério da Saúde, o governo, ele viu que não precisa mais fazer preventivo depois de 65 anos. Vocês ouviram falar isso? Já, né? Já. Qual que é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é o seguinte: se você é casada, tem um parceiro só, durante mais de 10 anos, né, nunca deu alteração do preventivo, realmente não precisa mesmo fazer, não. Por quê? Porque quem tem câncer de útero é quem tem HPV. Se você não tiver HPV, você não vai ter o câncer de útero. Mas se você namora, se você tem outros parceiros, conheceu outras pessoas, que é natural, que isso é bom, tá, gente? Não é ruim conhecer pessoas, não. Mas se você teve outros relacionamentos, infelizmente, você pode ter um HPV. E, infelizmente, ele demora uns 8 a 10 anos para desenvolver. Então, você pode ter HPV com 65, 70, 75? Pode sim. E aí eu acho que a gente precisa individualizar as pessoas para saber quem tem mais risco de ter e quem não tem, e quem tem menos risco. Quem tem menos risco não tem que ficar fazendo preventivo, até porque dói, incomoda, né? É ruim. Mas se você tem outros parceiros, outras relações, vamos fazer, né? Acho que evitar isso aqui é bom. Pode passar pra gente? E aí, estudos mostram 14% de prevalência em idosas. Então, o HPV, o HPV, ele fica em latência, né, em adormecido, e na maioria das vezes ele é eliminado. Mas esse número está aumentando. Está aumentando justamente porque as pessoas estão mais ativas. As pessoas estão namorando mais. As pessoas querem viver, gente. Né? A expectativa de vida está aumentando. Hoje a expectativa de vida no Brasil é de 80 anos. Ou seja, a média de idade nossa que a gente vai viver é 80 anos. Metade vai viver mais. Então, a gente tem que viver bem, tem que namorar mesmo. Mas os estudos estão mostrando que esse índice está aumentando. E essa infecção, ela pode ficar lá 20 anos lá e nunca aparecer. E de repente ela aparecer. Está muito relacionado com o quê? A imunidade. E o cigarro também. Então, assim, hoje em dia a gente já sabe, mas tem uns teimosinhos aí que quer continuar fumando. Saiba que você fumar, você pode também ter na mulher aumento de risco de câncer de colo de útero e no homem aumento de risco de câncer de pênis, não só de pulmão. Joia? Pode passar pra gente? E aí, o HPV, o câncer, 17 mil novos casos de câncer de colo de útero por ano no Brasil. Isso é muito ainda. Existem países, como por exemplo na Austrália, que já conseguiu praticamente zerar esse número. A gente está chegando lá. A gente vai chegar lá. Mas no Brasil hoje a gente tem 17 mil novos casos
de câncer de colo de útero. E existem os exames para prevenir, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? E o HPV, ele está ligado a 100% dos casos de câncer de colo de útero. Por isso que eu disse, se você não tiver HPV, você não vai ter câncer de colo de útero. Mas se você tiver HPV, você tem que fazer as suas rotinas direitinho, porque você está sujeito a desenvolver lesões com 8, com 10 anos, mais ou menos, tá? Mas também está ligado a outros, 85% dos casos de câncer de ânus, 40% de vulva, 70% de vagina, 50% de câncer de pênis e 35% de orofaringe, de boca. Isso não é para assustar vocês não, gente, tá? A gente não está aqui martelando para, pelo amor de Deus, não vou namorar. Não é isso, né? Vamos lá, vou repetir pela terceira vez. Tem que namorar. Pelo amor de Deus, vamos namorar. Mas vamos nos proteger também. Joia? Pode passar pra gente. E aí entra outras ISTs, outras DSTs, né? E a lista é grande. A gente tem a tricomoníase, que causa corrimentos com cheiro ruim. Tem a gonorreia, que causa uma infecção urinária danada, a famosa pingadeira, não é isso? Tem a clamídia, que inflama o útero, inflama a próstata, por exemplo. Tem o micoplasma, que também dá uma reação inflamatória ali no útero, no endométrio. Tem o cancro mole, que dá machucados tanto na vulva quanto no pênis, úlceras. Tem a sífilis. Gente, a sífilis voltou a aumentar, né? E é uma bactériazinha michuruca, mas ela voltou a aumentar. Ela também é sexualmente transmissível e ela causa inicialmente lesões, tanto no pênis quanto na vulva, mas isso é na fase primária dela, mas ela pode ir evoluindo até chegar no cérebro. Então a sífilis é uma bactériazinha michuruca que trata com benzetacil, né? Então assim, isso não era para existir mais. Mas a relação sexual indiscriminada faz com que ela continue ativa, continue voltando, né? A herpes da boca todo mundo conhece, é igualzinho lá embaixo, né? A herpes pode dar na genitália também e dói pra caramba, né? Uma dor enjoada, ela vai e volta. Então, quem tem o vírus da herpes não pode ter relação durante a lesão. O vírus você sempre vai ter. Então, quem tem herpes nunca vai deixar de ter o vírus, mas você só vai passar o vírus se você namorar durante a lesão. É que nem beijar na boca. Se você tiver o vírus, a lesão de herpes na boca, se você beijar na boca, vai passar. Mas se você deixar a lesão passar, não vai passar. Joia? Donovanose também dá machucados na vulva. E o mais temido de todos, HIV, né? O HIV, graças a Deus, as medicações já evoluíram muito, né? Então a gente já tem aí um controle muito melhor hoje em dia. A pessoa não deixa de ter. Se você pegar HIV, você vai ter HIV o resto da sua vida. Mas você já consegue ter um controle melhor da doença, de uma forma que você consegue até evitar passar para as pessoas, desde que você faça uso das medicações todas certinhas, distribuídas ali na secretaria ali da Avenida dos Andradas. Um lugar espetacular. Então assim,
Hoje em dia não tem que ter vergonha se você pegar HIV. Tem que ter vergonha se você não tratar. Porque isso é uma doença tratável, controlável, que não passa para as pessoas. Tá joia? Então, não importa a sua idade, tem que usar camisinha. Você já falou para o seu filho, você já falou para o seu neto, você já falou para todo mundo. Vamos falar para você mesmo. Vamos usar a camisinha. É chato? É, a gente sabe que é. Mas é a única forma que a gente tem para nos proteger contra isso tudo aqui. Que existe, está aí, está solta, não está controlada. Tá? Infelizmente, no nosso consultório a gente pega DSTs todos os dias, todas as horas, a gente pega DSTs. Então, a gente só tem que fazer uma coisa, usar camisinha. Se a gente fazer isso, a gente evita que a gente consiga contrair uma quantidade de coisas. E a gente tem que saber, gente, que dificilmente uma DST anda sozinha, tá? Não é porque você pegou uma que você vai pegar as outras, não. Na mesma relação, você pode pegar doenças diferentes. Você pode pegar uma HPV e uma sífilis. Você pode pegar uma herpes e uma HPV. Você pode pegar aí a clamídia, por exemplo, que é assintomática pra caramba, mas quando resolve dar sintoma, é enjoada. E um tratamento besta também, né? Um remedinho resolve, mas inflama o útero, inflama o ovário, inflama a trompa, inflama a próstata, né? Então, assim, acontece o tempo todo. O tempo todo. A gente está sujeito a isso. Então, se a gente não se cuidar, a gente pode abrir margem para o erro, né? Pode passar para a gente? Então, como que a gente faz a prevenção? A camisinha, a vacina de HPV. Vacina de HPV, vocês vão poder usar? Os jovens ali no fundo podem, né? Infelizmente, acima de 45 anos não está indicado mais, mas se Deus quiser, no futuro, a gente vai conseguir sanar os casos de câncer de colo de útero com a vacina do HPV. A Austrália vacinou a população em massa há 10 anos atrás. O índice de câncer de colo de útero na Austrália diminuiu só 96%. Quase acabou de câncer de colo de útero, por causa de uma vacina que foi desenvolvida, é ótima, eficaz, né? Então, vocês, todo mundo abaixo de 45 anos deve usar a vacina de HPV. Então, vocês recomendam a turma a lá tomar vacina, né? Infelizmente, no SUS não dá para tantas idades assim. Então, acima de 14 anos tem que ser particular. Mas ela está aqui para poder evitar isso, tá? Preventivo, também chamado de Papa Nicolau. Ele que vai pegar a célula do colo do útero. Então, a gente vai pegar lá no colo do útero as células, botar numa lâmina para fazer um estudo dessa lâmina, para saber se as células estão alteradas, estão com lesões que a gente não enxerga ou não. Se tiver alterado, é o que? HPV. Tá joia? E existe recente, foi desenvolvido um teste para HPV. Esse o SUS ainda não está cobrindo. O particular também não, mas já saiu agora em setembro que os planos de saúde vão começar a cobrir. O SUS parece que vai também, tá? Isso vai ser uma evolução danada, que a gente vai conseguir identificar qual o tipo que você tem, se é de alto ou se é de
de baixo risco para saber qual que é a sua chance de desenvolver uma lesão de HPV. Então, esse teste já existe, a gente faz na clínica e realmente depois que começou a gente consegue pegar a pessoa e falar, ó, você tem um vírus de alto risco ou você tem um vírus de baixo risco. Se você tem o de alto risco, você tem que se proteger dessa forma, tem que fazer preventivo direitinho, ou, não, você não tem HPV nenhum. Não precisa nem fazer o preventivo. Olha que maravilha. Né? Então, é por esse teste que a gente vai conseguir avaliar isso. Joia? Pode passar para a gente. Então, para a gente pensar um pouquinho aqui, a cada 3 divórcios é após os 50 anos. 50% da população tem HPV. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque cuidar da nossa saúde é um gesto de amor. Tá joia, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Sei que deve ter bastante dúvida, né? Sei. Vamos abrir para 4 perguntas, né? Eu vou deixar ele ser um moderador, porque eu já vi umas 20 mãos levantando. Então vamos lá, gente. Nossa, que palestra boa, né? 1, 2. Vamos lá. 1, 2, 3. 3, 4. Pronto, fechou. Eu vou aproveitar antes das perguntas. Essa aqui é a nossa equipe, tá, gente? Nossa equipe lá na Clínica Lana. Nós somos uma clínica de dermatologistas e ginecologistas. Então, cuidados com a pele e cuidados com a saúde íntima. Estamos lá para ajudar vocês. A equipe é grande, a gente atende aí em torno de 120 pacientes por dia, 120 consultas por dia. E realmente a equipe é muito boa. Boa noite, doutor. Meu nome é Arsênia. HPV. Tudo bem. Boa noite, meu nome é Arsênia. HPV poderia dizer que é um sinal de traição? Arsênia, uma pergunta maravilhosa. Vamos lá. Depende. Não dá pra gente dizer com certeza. Por quê? Porque o HPV, ele tem uma das categorias dela é o estado de latência. O estado de latência é quando o vírus fica adormecido. Então, às vezes, a pessoa, ele possui o vírus que pode estar lá há 20 anos e que nunca deu nada, nunca apareceu, mas ele pode transmitir. Então, assim, poxa, eu sou casada há 10 anos. Como assim eu tenho HPV agora? Às vezes você pode ter, não necessariamente é um sinal, tá? Agora, casamentos muito longos, né? A gente tem que pensar que uma lesão de colo de útero, ela se desenvolve aí com 8, 10 anos. Casamento muito longos, acima de 20 anos, que você desenvolveu um câncer de colo de útero, pode-se dizer que foi desse parceiro seu? Pode. É difícil a gente bater um martelo assim, mas pode. Joia? Ele montou aqui a segunda. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é o seguinte. Não, primeiro eu acho que a gente tem que defender o SUS, porque hoje, felizmente, as nossas filhas, netas, já podem, inclusive, né, tomar a vacina contra o HPV. E a minha dúvida é o seguinte, no caso de esterectomia, corre-se o risco de ter desenvolvido um HPV, quando você diz que é normalmente a prevalência no colo de útero, no caso de quem já foi esterectomizada, teria também outros órgãos em que poderia se contrair o HPV? Muito bem. O que é a esterectomia, pessoal? A retirada do útero.
tá? A esterectomia existem duas formas, a total e a subtotal. A esterectomia total é quando você retira o útero inteiro. A esterectomia subtotal é quando você deixa o colo do útero. Então, nos casos de esterectomia subtotal, a gente tem que fazer o preventivo todo ano, que você pode desenvolver um câncer naquele colo do útero. No caso da esterectomia total, você tirou o colo do útero, então você já não vai ter mais câncer de colo de útero. Mas o HPV está ligado a diversos outros tipos de câncer, né? Então você pode ter um câncer de vulva, você pode ter um câncer de vagina, um câncer de ânus, né? Então, de orofaringe, de boca, de nariz, de língua, né? De pênis. Então, assim, o HPV, ele é o principal câncer que causa é o de colo de útero, mas ele não é o único. Inclusive, eu peguei semana passada uma paciente que é uma imunidade de baixa, porque o rim não está funcionando mais, aí teve que baixar a imunidade, e aí teve um câncer de vulva, né? Então, isso por causa do HPV. Quem levantou aqui a terceira, quem foi? Foi por aqui. Cadê a terceira pergunta? Ah, tá. O que eu gostaria de saber, eu tenho 73 anos e faço todo ano, né, já fiz inclusive esse ano, todos os exames. Aí não deu nada. Se eu preciso continuar fazendo. Vamos lá. Existem vários exames que você precisa continuar fazendo, né? O exame de sangue, por exemplo, a gente tem que fazer a vida inteira. Agora, o preventivo, diretamente falando, pelo Ministério da Saúde, você não precisa fazer mais. Pelo Ministério da Saúde, você não precisa fazer mais. Se você nunca teve alteração do seu preventivo na vida, e se você tem um parceiro fixo, você não precisa fazer mais. A gente tem que ser sensato de falar. Agora, o preventivo é uma coisa. Exame ginecológico, consulta ginecológica é outra. A gente não está aqui só para fazer preventivo não, viu? Não. Isso. Perfeito. Então, os outros exames devem fazer sim. Então, você deve continuar indo no ginecologista. O ginecologista deve continuar te avaliando, te examinando. Ele só não precisa colher aquela lâmina, tá? Isso não tem mais necessidade mesmo, não. Tá joia? De nada. Vamos lá, última pergunta. Estamos em cima da hora. Já tem 8 pessoas para cantar, hein? Meu nome é Denise. Eu fiquei viúva tem 5 anos. E tem 5 anos que eu não tenho parceiro. Então, eu tenho chance de ter esse PVV também? Vamos lá. A gente não sabe se você já tem. 80%, 90% da população tem HPV. Então, se eu fiz exame semana passada. Certo. Então, se não der HPV, a moça falou que eu não vou precisar fazer mais exame. Vamos lá. Desde que eu não tenho outro parceiro, né? Vamos lá, exato. Se você não tem outro parceiro, você já tem aí mais de 5 anos que seu parceiro faleceu. E se você nunca teve alteração no seu preventivo, provavelmente você não vai ter problemas, né? O risco é extremamente baixo de você ter algum problema no colo do útero, porque o colo do útero é relacionado ao HPV. Então, provavelmente você pode ter HPV, tá? Mas provavelmente você não tem o HPV específico relacionado ao câncer de colo de útero, porque você, na vida inteira, nunca teve problemas, alterações do preventivo e você não tem nosso parceiro. Ah, doutor, comecei a namorar, conheci um rapaz, né?
assim, rapaz, tô com um fogo danado aqui. Aí a gente tem que continuar, porque os homens, gente, pode não, né? Os homens, eles precisam abrir o olho, porque a responsabilidade muito alta é deles, tá, gente? Então, precisa entender que a camisinha ela existe para ser usada, não é para deixar na farmácia, não, tá? E no postinho é de graça, não precisa nem pagar, né? Então, assim, vamos namorar, mas vamos namorar com segurança. Vou deixar vocês cantarem um pouquinho. Quero agradecer a todos vocês. Sempre que vocês precisarem, pode contar comigo. É uma honra enorme estar aqui. Adorei isso aqui. Isso aqui vou repetir, é ouro. Isso aqui é ouro. Então, podem cuidar desse homem aqui, porque ele cuida de vocês também. Pena que eu não posso ficar vermelho, até gostaria, porque esse aí é a bandeira do Flamengo.